E o tema, na verdade, que nos foi colocado, e isso surgiu exatamente de uma conversa com o professor Cabezon, foi o tema por mim escolhido para o meu doutoramento na Universidade de São Paulo. Né, uma experiência dentro da advocacia de direito de família, principalmente trabalhando conjuntamente com o IBDFAM, nos trouxe uma inquietude com relação à questão da parentalidade socioafetiva. Né? A parentalidade socioafetiva hoje é uma realidade. Eu queria começar dessa forma, dizendo que é uma realidade da nossa jurisprudência, é uma realidade dos nossos tribunais, não há mais nenhum tipo de discussão se há ou não esse tipo de parentalidade. Essa parentalidade, ela existe por força de disposição expressa no Código Civil, quando diz que o parentesco ele pode ter uma outra origem. Essa outra origem é que vai, na verdade, permitir a existência de um parentesco diferente daquele parentesco com o qual nós estamos acostumados, que é a parentalidade biológica. Porém, nós crescemos em nossa vida ouvindo uma frase de que pai e mãe não é quem gera, mas sim quem cria, mas sim a pessoa que acaba, na verdade, dando condições para uma formação humanística, uma formação de caráter, uma formação de educação. Né? Então, tudo isso fez com que muitos doutrinadores, isso já nos idos da década de 70, o primeiro a falar disso foi o professor João Batista Vilela, que é professor titular da UFMG aposentado, que escreveu um artigo muito interessante que virou referência para todos nós no direito civil, chamado Desbiologização da Paternidade. Um artigo com um nome complicado, um nome complexo, mas com uma mensagem muito simples, que a parentalidade não seria exclusivamente fruto de vínculos biológicos, mas sim também de vínculos afetivos. Na década de 80, nós tivemos duas obras importantes de dois grandes civilistas, que é Zeno Veloso, né, um paraense, um grande estudioso do direito de família, e o professor Luiz Edson Fachin, que também é um exímio estudioso do direito de família, professor titular da Federal do Paraná, que escreveram obras sobre paternidade, e nessas obras já começaram a trabalhar a necessidade do direito a albergar, né, algumas consequências jurídicas para um parentesco formado não por vínculo biológico, mas sim por vínculo afetivo. Porque o grande problema é que muitas pessoas criavam outras como se filho fossem, e tinha o que no direito romano se chamava de nome, trato e fama, ou seja, dava tudo como se filho fosse, e os efeitos jurídicos nada aconteciam. Então essa pessoa morria, e os filhos biológicos, por exemplo, já excluía essa pessoa da sucessão. Se essa pessoa necessitasse de alimentos, de alguma forma, não tinha condição de poder pleitear esses alimentos, né? Enfim, outros problemas que a ausência dos regulares efeitos jurídicos da paternidade e da parentalidade acabava ocasionando nessa situação. Então, o que se buscou no judiciário foi dar efeitos jurídicos para a parentalidade decorrente do afeto. E aí, por conta disso, é que eu iniciei a minha fala dizendo que hoje isto se trata de uma realidade existente em todos os tribunais de justiça do nosso país, inclusive no STJ, que dentro do direito de família é o tribunal que vai trazer a maior quantidade de decisões a esse respeito. Agora, um ponto importante é o seguinte, eu entrei no meu trabalho, uma pessoa meio que liberal, né, para certas questões relacionadas ao tema, e confesso que saí um pouquinho conservador. Porque fiz uma pesquisa muito forte na jurisprudência para verificar o que é que nós tínhamos dentro da parentalidade socioafetiva, e o que eu descobri é que as inúmeras decisões acerca do tema não estão se preocupando com uma instrução processual devidamente adequada para se falar em afetividade. A maioria das decisões, para não dizer quase que a integralidade delas, fundamentam a parentalidade socioafetiva em questões relacionadas a lapso temporal. Então as decisões vêm assim: convivem há 10 anos, logo há afeto. Convivem há 20 anos, logo se amam. Convivem há 8 anos, logo há um amor extremo entre essas pessoas. Nós sabemos que, na verdade, isso não pode ser tido como verdade absoluta. As pessoas podem viver 8, 10, 15 anos em pé de guerra. Então me parece que a instrução processual é fundamental. É importantíssima, é necessária para verificar o seguinte: será que há mesmo uma afetividade entre essas pessoas? E digo isso por quê? Porque eu acho que o maior efeito da parentalidade socioafetiva, e por isso que eu comecei por esse tema, vai ser a multiparentalidade. Agora, quando a gente fala sobre multiparentalidade, às vezes a gente é atacado. Por quê?
Porque algumas pessoas falam, poxa, nós vamos banalizar a paternidade para permitir que uma pessoa seja filho de 2 ou 3. E aí, o que a gente percebe é que as pessoas começam a citar para nós certos casos em que há um nítido interesse patrimonial. Eu não quero um pai, eu quero dinheiro. Eu não quero a mãe, eu quero patrimônio. Eu não quero parentes, eu quero ser rico. Esse eu acho que é um ponto complicado. E talvez se nós fecharmos um pouquinho o gargalo da parentalidade socioafetiva, fechar em que sentido? Ser mais rigoroso, ser mais crítico. Dizer, não é qualquer coisa que pode se tornar uma parentalidade socioafetiva. Se nós entendermos dessa maneira, para mudarmos um pouquinho o que está ocorrendo na nossa jurisprudência atualmente, talvez seja mais fácil de dizer, é tranquilo aceitar uma multiparentalidade. Por quê? Porque nós sabemos do rigor que o judiciário emprega na análise de um problema relacionado a isso para dizer se há ou não uma parentalidade afetiva. Porque o que o judiciário discute hoje é se a parentalidade afetiva ela é uma parentalidade que vai se sobrepor à parentalidade biológica, se ela vai coexistir com a parentalidade biológica ou se ela não seria levada em consideração. Essa terceira e última hipótese, vamos descartar. Porque, como eu disse, já é uma realidade a parentalidade do afeto. Então, agora é saber, mas espera um pouquinho, já que é realidade, ela coexiste com a biológica ou ela se sobrepõe à biológica? E como os primeiros casos começaram a surgir por conta de ações negatórias de paternidade, onde homens que se apaixonavam por mulheres a atraíam dizendo que iriam registrar o seu filho como se filho dele fosse, e aí ele faria no registro civil o famoso reconhecimento voluntário numa situação de adoção à brasileira, dizendo, olha, aquele filho é um filho meu, né? Porque o homem tem essa possibilidade. Uma das presunções existentes dentro da questão da filiação é de que mater semper certa est, a mãe sempre é certa em decorrência do parto. Confesso que isso também já está sendo relativizado por conta da gravidez e substituição. Hoje, o brocardo já vai ser mater mais ou menos certa est, né? Mas essa era uma realidade que nós tínhamos dentro do direito civil. Agora, com relação ao pai, era a presunção de que pateris est que justa núpcia demonstra, por exemplo, né? E aí nós temos as presunções do 1597, que diz que se há um casamento, nós teríamos então uma presunção de paternidade. Por quê? Porque o homem teria que chegar no cartório e reconhecer, declarar voluntariamente, eu sou o pai. Então há a chance de o homem chegar e declarar a paternidade de uma criança que não é seu filho biológico. Isso em decorrência do interesse de um relacionamento com uma mulher que teve um filho de um relacionamento e que o verdadeiro pai não reconheceu essa criança. Só que aí a mulher fica emocionada, decide se casar com esse homem que está sendo muito generoso e um relacionamento a 3 começa a se estabelecer dentro do seio familiar. Só que num dado momento o relacionamento não dá certo, eles se divorciam e aí de repente esse homem é surpreendido com uma citação numa ação de alimentos, em que o filho, que ele reconheceu voluntariamente que não era dele, pleiteia uma pensão alimentícia. E aí o homem começa a falar uma série de atrocidades do tipo, esse bastardinho, eu fiz um favor para ele nem pai tinha, e aí já começa uma série de lamúrias para a pessoa dizer, como é que eu vou ser compelido a pagar alimentos para esse menino? E de repente aparece no judiciário uma ação negatória de paternidade, com o argumento de que, basta fazer um exame e verificar que o filho não é meu. E aí o judiciário vai dizer o quê? Você reconheceu voluntariamente? Reconheci. Formou um vínculo entre vocês durante esse período? Você tratou como se filho fosse? Sim. Ótimo. Então há uma parentalidade socioafetiva, logo a parentalidade afetiva prevalece sobre a biológica. É mais importante essa parentalidade do que investigar qual seria a parentalidade biológica. Fica você com seu filho, e fica ele com o pai, e acabou, não vamos mais reabrir esse tipo de assunto. Essa frase, a parentalidade afetiva vai ter que prevalecer sobre a biológica, para esse caso, é levado para qualquer um. E aí as pessoas agora estão começando a soprar nos 4 ventos que a parentalidade afetiva sempre e em qualquer hipótese tem que prevalecer sobre a paternidade biológica. E no meu estudo aqui, no meu trabalho, a reflexão que eu fiz é, será que isso sempre vai acontecer? Eu narro aqui no livro um caso famoso que todos vocês ouviram falar,
mas que eu acabei conhecendo a pessoa e por conta disso acabei me envolvendo assim por saber, né, tudo aquilo que aconteceu dentro desse caso, que foi o caso Pedrinho de Goiás. Vocês lembram desse caso? Do Pedrinho que foi subtraído da maternidade logo quando nasceu, né? Pois é, o Pedrinho foi meu aluno, né? O Pedrinho foi meu aluno por muito tempo e nós desenvolvemos uma amizade e acabamos conversando sobre o tema. Eu até disse a ele, eu estou escrevendo um trabalho sobre esse tema, queria muito falar, né, do seu caso e queria conhecê-lo. Você tem algum problema que eu cite isso no livro, que eu fale isso numa palestra, etc. Ele me deu total liberdade, então por isso que nós colocamos aqui. O caso dele tem um ponto interessante que nos merece uma reflexão, que é o seguinte: ele foi subtraído da maternidade no DF, onde a sua mãe biológica já tinha realizado um registro de nascimento. A dona Vilma, que foi a pessoa que o subtraiu, o levou para Goiânia e com ele conviveu como se filho fosse até os 17 anos de vida. Aos 17 anos, chegando da escola, um repórter vê aquele rapaz perto da casa e diz: escuta, você mora por aqui? Moro. Eu precisava falar com o Pedrinho. Ah, o Pedrinho sou eu, que na verdade não era Pedrinho, mas era Oswaldo Júnior à época, né? E aí, de repente, ele fala: é você? E aí, como é que você se sente de saber que foi subtraído de uma maternidade e que a sua mãe não é sua mãe, que seu pai não é seu pai? E colocou o microfone para ele falar. Aos 17 anos, sem saber nada, tomou conhecimento na porta de casa, na calçada, no meio da rua. Bom, você imagina o trauma que isso aconteceu, né, na cabeça dele, enfim, e aí ele teve que depois, posteriormente, tomar uma decisão. Com quem ficaria? Com a mãe biológica, com a qual ele não conhecia, há 17 anos, ou com a mãe afetiva, que mesmo tendo feito esse ato horroroso, o criou como se filho fosse por 17 anos. E o Pedrinho decidiu voltar para a mãe biológica. E por quê? Perguntei a ele: você pode me dar uma explicação para isso? Ele falou: claro, professor, simples. A maior prova de amor que eu recebi na vida foi uma mulher me procurar por 17 anos sem desistir de fazer essa busca. Me disse ele com a própria voz: qualquer pessoa normal em 17 anos teria esmorecido e teria dito: chega, não dá mais, não vou conseguir nunca mais encontrar o meu filho. E essa mulher fez, que mesmo demorando 17 anos, ela encontrou o filho dela. Ela falou: a maior prova de afeto que eu estou tendo é essa, e não da pessoa que me criou. Eu vou voltar, mesmo não a conhecendo, mesmo não tendo intimidade. Pediu a ela: você me dá uma chance da gente se conhecer, e foi isso que aconteceu. E ele voltou para a sua casa da mãe biológica. Isso mostra uma coisa interessante. Qual é o resumo da ópera desse caso? Que a parentalidade biológica prevaleceu sobre a afetiva. Então dá para ter essa verdade absoluta, que a afetiva sempre tem que prevalecer sobre a verdade biológica? Não. Não. Eu acho que é muito temerário colocar para todos os casos, até porque os casos de parentalidade afetiva, de multiparentalidade, são casos assim tão complexos que estão aparecendo, que não tem nenhuma formatação única. Você fala: olha, pega essa receita de bolo e aplica a qualquer caso que vai dar certo, que todo mundo vai sair super feliz daqui. A Roberta Jamile, que foi a outra moça subtraída pela dona Vilma da maternidade, decidiu ficar com a dona Vilma. Olha que interessante. Duas pessoas subtraídas com o mesmo caso e com atitudes diferentes. Uma fica com a mãe afetiva, o outro procura a mãe biológica. Aliás, eu tive um problema no trabalho. Porque quando eu perguntei para ele: como é que você hoje... Ah, detalhe, só contar um outro ponto importante. Quando a pessoa tem 2 registros, nós temos que buscar o cancelamento de um. E ele estava registrado como Pedro, em Brasília, e como Oswaldo Júnior, em Goiânia. E nesses 2 registros se fez necessário, então, buscar o cancelamento de um deles. E na jurisprudência, quando uma pessoa tem 2 registros, é pacífico que o segundo deve ser cancelado, já que ele não retrata a verdade. Agora, só tinha um problema. Ele sempre foi chamado pelo nome do segundo registro, Oswaldo Júnior. Então, aí já, nessa história já era 18, 19, 20 anos, teve que chegar para ele e falar: então, Oswaldo Júnior, vem cá, a partir de amanhã você é Pedrinho, tá bom? Você toma nota aí, se tiver alguma dúvida, nós vamos mudar toda a documentação, ou seja,
além de passar por todo esse trauma psicológico de tudo que aconteceu, ainda ter que passar pelo trauma de mudar de nome. E o caso dele teve uma particularidade que eu cito por conta da sensibilidade do juiz do DF. O juiz que pegou a ação do Pedrinho foi sensacional, esse cara é digno de elogio. Porque o Pedrinho fez um pedido para o juiz que foi atendido. Ele disse assim para o juiz: Excelência, por conta de todo o trauma que eu passei e da situação de ter que mudar de nome aos 20 anos, eu sempre fui chamado de Juninho. Todo mundo me conhece como Júnior. Será que o senhor não pode me permitir que o meu nome passe a ter o Júnior? E aí o problema qual era? Júnior é agnome. Ou seja, é colocado no final do nome para diferenciar duas pessoas que têm o mesmo prenome e o mesmo sobrenome. E o problema é que não existia o Pedro Parará Parará para ter o Pedro Parará Parará Júnior. Esse era o ponto crucial da história. E o juiz foi sensível, porque na lei de registros públicos existe a possibilidade da inclusão de alcunha. Alcunha é apelido. A Xuxa incluiu, o Lula incluiu, né? E alcunha é incluído no meio do nome. Então, já que a lei de registros públicos autoriza a inclusão de alcunha, o que o juiz fez? Falou: você é conhecido como Júnior? Tá. Então eu vou reconhecer o Júnior não como agnome, mas como apelido. E o nome dele, nesse processo em que o segundo registro foi cancelado, foi alterado. E virou Pedro Júnior Rosalino, ou seja, o Júnior ficou no meio do nome dele. É uma das únicas pessoas que eu conheço que o Júnior não está no final, mas está no começo, porque vai ser tratado como sendo um agnome, né? Então, já que aconteceu essa extinção do laço com a dona Vilma, porque se restabeleceu o primeiro registro, né? A pergunta que eu fiz para ele é: e a tua irmã, hein? Ele falou: o que tem? Falei: e agora? O que ela é sua? Né? Ele falou: minha irmã. Mas você tem contato com ela? Lógico, eu a amo. Ela vai na minha casa, eu vou na casa dela. Eu falei: mas rapaz, você não tem mais contato com a dona Vilma, que era o elo de ligação, de parentalidade com a sua irmã. Ele falou: não sei, mas para mim é minha irmã. E aí eu que estava escrevendo um trabalho acadêmico, falei: xiii, Marquinhos, e agora? Né? O que essa moça vai ser do rapaz? E aí acabei até pensando no seguinte, que nós vamos ter que estender essa história de paternidade afetiva, maternidade afetiva, para uma, e aí eu denominei um nome maluco, podia fazer isso porque era um trabalho acadêmico, uma tese de doutoramento, de uma irmanossocioafetividade, para você ter uma socioafetividade entre irmãos. Por isso que eu prefiro sempre falar em parentalidade e não em paternidade. Falar em paternidade afetiva é restringir muito o espectro da história. A parentalidade é melhor porque eu posso ter uma parentalidade afetiva de pais, de mães, de irmãos, né? E tudo isso gera uma discussão que o judiciário não está tendo por hora, que é a seguinte: se eu ganho um pai afetivo, será que eu não tenho que me ligar a todos os parentes desse pai? Exemplo, será que eu não tenho que ganhar irmãos afetivos, avós afetivos, tios afetivos e vir toda a galera para essa afetividade conjuntamente? Aí as pessoas começam a ficar arrepiadas porque dizem: mas meu Deus, vai vir tudo? Mas não tem afeto com os outros. Mas aí, pera um pouquinho. Se uma pessoa tem um relacionamento sexual com outra e desse relacionamento surge uma gravidez, não vai existir uma parentalidade? E para existir essa parentalidade, tem que ter afetividade com os outros? Eu me lembro do professor Rui Geraldo Camargo Viana na minha banca, me perguntando assim: mas pera um pouquinho, e se o avô não quer? Eu já tenho idade, já pensou se o meu filho maluco resolve aí, né, estabelecer uma paternidade afetiva com algum doido aí? Eu não quero isso, não quero ser compelido a pagar alimentos, porque o Código Civil fala que os avós podem ser compelidos a pagar alimentos. Eu não quero saber em visita, porque daqui a pouco vão falar que eu, avô, tenho a obrigação de visitar essa criança. Eu não quero. Será que é possível isso? E aí eu perguntei, falei: mas professor, qual é a diferença se o seu filho maluco tiver um relacionamento com outra pessoa e daí sair um neto? Ele vai lhe consultar antes, falar: vovô, papai, o senhor quer ser vovô? Não, então vou lhe respeitar, não vou ter filhos por enquanto. Mas a hora que o senhor quiser, o senhor me avisa, me manda um WhatsApp, que aí eu vou providenciar na hora um netinho para o senhor. É assim que a banda toca? Quantos e quantos idosos no Brasil ganham netos à revelia, e não só o neto, mas até mesmo o dever de cuidar desses netos, né? Estão chamando na medicina de vovoterapia, que é a terapia das idosas
que chegam num determinado momento da vida, não tem muitas atividades, e aí de repente o neto se transforma numa válvula de escape para ela poder ter uma ocupação. Aí eu vi nessa reportagem que falou exatamente nesses termos que eu narrei, né, não são termos meus, estou repetindo a reportagem, o finalzinho o médico disse, mas só tem um detalhe, tá? A vovoterapia tem que ser feita com moderação. Aí perguntaram, como assim com moderação? Ela vai um dia, passa o dia com o neto, brinca com ele, e na semana seguinte volta. Não é para criar o neto como se filho fosse, como estão fazendo ultimamente, jogando o neto para os avós criarem, né? E aí a coitada da avó tem que levar na escola, levar na natação, no judô, no karatê, né? E Nossa Senhora, aí a situação fica complicadíssima, né? Então será que essas avós participaram da decisão? Quero ter um neto, não quero ter um neto? E aí, como é que fica, né? Então me parece que nós não temos que ter medo de estender os efeitos dessa parentalidade para as outras pessoas. E o ponto crucial de tudo isso, que eu sempre digo, falo isso com insistência no meu livro, é que não dá para conceber parentalidade socioafetiva sem a inscrição disso no registro civil. O registro civil é o local adequado para se falar de constituição de paternidade e de maternidade. Então, se a pessoa tem um pai afetivo, se a pessoa tem uma mãe afetiva, isto tem que ir para o registro civil. E aí o grande ponto é que a maioria das decisões não estão mandando a informação para o registro civil. E isso traz um problema, que eu não sei se é pessimismo da minha parte, mas que para mim denota que o cunho dessas ações passam a ser eminentemente patrimoniais. Que as pessoas não querem um pai constituído legalmente, no assento do nascimento, com sobrenome, discuti aqui no livro, pode mudar o nome, incluindo o sobrenome desse pai afetivo, dessa mãe afetiva, toda essa discussão. Mas a pergunta é, a turma quer isso? Ou será que querem apenas os efeitos patrimoniais da paternidade? Então nós temos alguns pontos complexos aqui para trabalhar, que é o seguinte, alimentos socioafetivos. É possível? É possível ingressar com uma ação de alimentos fundado num parentesco afetivo? Sucessão na parentalidade afetiva vai existir? E se a pessoa já tem um pai biológico, pensaremos então numa dupla sucessão? Receber herança de dois pais e uma mãe? Esses são os pontos centrais e complexos para se trabalhar. Então vamos colocar alguns pingos nos is antes de dar a resposta, porque eu acho que a resposta primeiro, ela dá uma ideia de falar, poxa, não, mas pera um pouquinho. Vamos entender então certos problemas para tentar pensar junto e verificar qual seria a melhor solução. Teve um caso que ocorreu em Santa Catarina, de uma ação chamada ação de alimentos socioafetivos. Uma advogada entrou com uma ação pedindo pensão alimentícia para um rapaz que tinha sido criado como se filho fosse pelo seu padrasto. Então era uma relação de padrastio, tá? A mulher teve um filho, né? E esse filho foi registrado por um fulano de tal, ou nem foi registrado, sei lá como é que aconteceu. Bom, aí o que aconteceu? Essa criança precisou de alimentos. O casamento, que seria o segundo ou terceiro, já tinha sido rompido, já tinha sido extinto. E pela duração desse casamento e pela convivência do padrasto com o enteado, o advogado entendeu que havia uma relação de socioafetividade. Só que ao invés de ela entrar com uma ação declaratória de socioafetividade, que seria o meio processual adequado, que também não há uma harmonia na jurisprudência. Na pesquisa que eu fiz, eu vi declaratória, investigatória. Nossa, eu vi até adoção, para vocês terem uma ideia. Tá? Até adoção. Então não há uma preocupação com o judiciário com relação à ação. Então isso seria para vocês ficarem tranquilos. Tá? Joga a ação para cima, né? Daqui a pouco você entrar até com uso capião, cola. Tá certo? Não tem problema nenhum. Né? O problema é o que está sendo discutido lá dentro. Né? É mais ou menos essa a ideia. Bom, a ação declaratória para mim seria a via correta para verificar o seguinte, se existia ou não a parentalidade. Porque me parece que uma ação de alimentos vai exigir o quê? Uma prova da existência
de uma parentalidade que justifique essa obrigação alimentar. Se não há uma prova, teria que ter pelo menos o quê? Uma outra ação para ter uma acumulação. Exemplo, a investigação de paternidade. É possível entrar com uma ação de investigação de paternidade, cumular com pedido de alimentos, alimentos esses que teriam natureza cautelar. Seriam alimentos provisionais e não provisórios, face à ausência da existência de um vínculo de parentalidade entre as pessoas. Bom, não. Vamos entrar direto com a ação de alimentos. E a ação de alimentos eu aprendi na pré-escola da graduação, que exige a análise de um binômio, que é o binômio necessidade e possibilidade. E quando eu peguei a sentença para ler, isso daí foi discutido assim, em meio parágrafo. A sentença da magistrada, que foi de laudas e laudas, ela ficou grande parte do tempo, para não dizer quase que a integralidade, discutindo, sabe o quê? A parentalidade afetiva. Se tinha afeto, se não tinha afeto, como é que era o relacionamento, piriri, piriri, na ação de alimentos. Aí ela termina dizendo, olha, como eu concluo, por prova robusta nos autos, que há uma parentalidade afetiva, condeno o padrasto a pagar para o enteado uma pensão alimentícia, em homenagem a essa parentalidade. E aí eu fiquei pensando, e o registro civil? Não? Paga-se uma pensão alimentícia em nome de uma paternidade afetiva que não é legalmente constituída num local propício, certo e adequado. Porque sabe o que eu fiquei pensando? Você já imaginou se esse homem que pagou por muito tempo pensão alimentícia para essa criança, na velhice, se ele precisar de alimentos, ele não poderia pleitear dos seus filhos? E qual é a prova de parentalidade que ele tem para poder pedir para esse filho? Ele vai guardar a cópia da sentença? Os recibos de pagamento para mostrar para o juiz, olha, teve uma sentença que eu fui chamado de pai, está aqui os recibos, porque me condenaram como se pai fosse, e por conta disso eu acho que eu mereço então receber uma pensão alimentícia. Será que depois de uma instrução processual longa como essa, não era caso de já se evitar tudo isso? E já se reconhecer essa paternidade, para não existir problema lá na frente, né? Questões sucessórias, por exemplo, podem acontecer, né? Se a mãe dessa criança morre e ela recebe uma herança gorda, e de repente essa criança lá na frente falece, esse homem não teria direito então à herança, porque ele é um pai afetivo que não é pai? E aí eu teria que ter essa discussão numa outra ação judicial, para tentar reconhecer a parentalidade? Então, o que eu acho complicado, e eu queria dividir isso com vocês, é a situação do meio termo. Eu acho assim, ou dá os efeitos da parentalidade, ou não dá. Dá o ponto que interessa, ó, isso me interessa, eu quero. Isso não interessa, eu não quero. Muito obrigado, deixa para lá. Eu acho que isso não daria para acontecer. Me parece que nós temos que ter todos os regulares efeitos de uma parentalidade, por isso, ser criteriosos na hora de decidir, na hora de tomar uma decisão relacionado a esse assunto. Porque um outro caso que nós citamos aqui na obra, que ganhou notoriedade, é o caso H. Esther no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem esse caso. Quando a gente fala de H. Esther, as mulheres certamente conhecem, sai até uma lágrima de amor, e os homens também conhecem, sai uma lágrima de dor e de tristeza. Não é verdade? Mas acho que todos devem conhecer a joalheria H. Esther, né? O H. Esther, fundador da rede, faleceu há pouco tempo. Não sei se vocês sabiam. E deixou um império de patrimônio para ser dividido, para ser inventariado entre os herdeiros. E durante o inventário, os herdeiros são surpreendidos com uma ação de investigação de paternidade. Um homem de 50 e poucos anos entrou com uma ação de investigação de paternidade pós-mortem para dizer que depois que o H. Esther faleceu, a mãe dele lhe chamou pelo canto e, tomada por uma emoção muito grande, confessou: o seu pai não é quem está no seu assento de nascimento, que já era falecido, diga-se de passagem, e que ele já tinha recebido uma herança. O seu pai é o H. Esther. E aí ele, tomado pela emoção, decidiu ir até o judiciário para reconhecer essa parentalidade. E aí, como ele tinha falecido, achou que o melhor não seria o juiz de família
mas sim o juízo das sucessões, porque lá já tinha uma série de discussões sobre parentalidade. Ele falou, eu poderia entrar também, porventura, nessa discussão. E como a família do H. Ster está sendo defendida por um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro, né, mentes brilhantes pensam em algumas saídas. E sabe o que os advogados da família trabalharam no processo? O seguinte, a jurisprudência, olha como é que eles começaram. A jurisprudência atualmente reconhece a parentalidade afetiva. Só que, de forma praticamente unânime, diz que a parentalidade afetiva prevalece sobre a biológica. E o que esse rapaz quer investigar é a parentalidade biológica. Mas, infelizmente, eles não se conheceram em vida. Então não houve a chance da criação de um laço afetivo. Como, infelizmente, não foi possível a criação do laço afetivo, e a jurisprudência entende, de forma quase que unânime, que a parentalidade afetiva prevalece sobre a biológica, não vai ser possível, infelizmente, dar uma parte da herança para esse rapaz. Porque ele não teve contato afetivo com o pai. Então, parentalidade biológica está em completo descompasso, né? Fora de moda, démodé. Então é besteira investigar isso, se não houve a chance de um contato afetivo entre os dois. Eu denominei isso no meu trabalho como tese da parentalidade afetiva às avessas. Porque a ideia da parentalidade afetiva é de inclusão, não de exclusão. E a ideia dos advogados foi de usar a parentalidade afetiva para excluir, não para incluir. Não haveria nem abandono afetivo nesse caso. E por mais maluco que isso possa parecer, confesso para você que eu anuí com a tese, concordo. E eu já estou pregando uma coisa maluca. Sabe o quê? Tem que acabar com essa vergonha de investigação de paternidade pós-mortem. Por que que nós vamos sempre investigar uma paternidade pós-mortem? Ah, em homenagem ao vínculo, em homenagem ao sobrenome, em homenagem a isso. Pô, mas não perdeu o sentido? Se o conceito de família mudou, e a família afetiva hoje é o ponto nodal e central do direito de família, qual é a razão de ser de investigar uma paternidade pós-morte? Você acha que a aproximação afetiva vai ter entre os herdeiros? Ó, você é meu irmão, poxa, não sabia, vem cá, deixa eu te dar um abraço, né? Que alegria poder reencontrá-lo 50 anos depois. Vai rolar isso? Não. Posso estar sendo pessimista, daqui a pouco você vai querer criticar, não há problema nenhum. Mas me parece que perde-se completamente o objetivo. Eu acho que nós vamos ter que repensar essa história de falar em investigação pós-mortem para o todo sempre. Porque dá chance para demandas dessa natureza que, na minha cabeça, é totalmente o quê? Patrimonialista. Querendo o quê? A herança. Querendo o quê? O dinheiro. Aí se você me perguntar depois desse exemplo, se é a favor da dupla herança, eu respondo, nesse caso, pode esquecer. Não, sou totalmente contra. Por isso que eu acho que não deve nem se reconhecer parentalidade nesse caso. Se nós já avançamos e fomos para a parentalidade afetiva, fato, não houve. Não houve. Se não houve, pode esquecer. Não vai ter herança, não vai ter parentalidade, não vai ter absolutamente nada. Ah, mas a mãe sonegou, a mãe mentiu, a coitada da mãe que foi a culpada. Entra nas vias ordinárias com ação indenizatória e cobra dela. Pronto. Foi ela a autora do ato ilícito? Foi ela que causou dano? Está no artigo 927 que quem causa dano a outrem tem que reparar. Cobra dela. Pronto. Mas não posso, em função de um eventual problema que aconteceu, sei lá como, sei lá onde, que não vai dar para averiguar, que não vai chegar no processo para saber se a mãe foi sacana, ou se de repente o próprio cara já sabia, e falou, deixa eu pegar um pouquinho desse aqui, que esse aqui já está na beira da morte, hora que esse aqui morrer, eu vou para o outro, aí o outro morre logo na sequência, falei, caramba, e agora está tudo complicado aqui, eu quero essa dupla herança. Veja, nunca dá para saber isso. Então eu acho que é melhor repensar esses direitos que começam a se prolongar para a infinidade, para o todo sempre. Eu acho que já está na hora, por exemplo, e disse isso passando, sujeito à pedra também, no nosso livro, já está na hora de repensar a questão da renúncia da paternidade e da maternidade. Já está chegando esse momento. Eu não quero mais meu pai, eu não quero mais minha mãe. Eu entendo que é perfeitamente possível isso acontecer.
Eu entendo que não dá para um homem dizer, eu não quero mais ser pai daquela criança. Eu entendo que não dá para uma mulher dizer, eu não quero mais ser mãe daquela criança. Mas uma pessoa dizer que não quer o pai e não quer a mãe, tranquilo, tranquilo. Eu quero ver quem não concorde comigo, se eu der um caso aqui de um homem que acaba molestando sexualmente a sua filha. Quem não concordaria comigo nesse auditório de que a filha molestada sexualmente pelo pai teria o direito de chegar em juízo e dizer, eu não quero mais meu pai. Porque ele é tudo menos um pai. E essa figura brilhante, incólume, chamada pai, é um cargo que ele não merece exercer. Alguém, será que aqui discordaria do que eu estou falando? Então veja, está na hora de romper paradigma. Está na hora. Meu amigo Guilherme Madeira, que é juiz de direito aqui no João Mendes, ele exerceu por muito tempo a magistratura na vara de registro público. E caiu um caso para ele, que eu cito aqui também, que eu achei genial. O Cabezon falou de abandono afetivo, e o abandono afetivo também é um tema importante dentro do direito de família, de se buscar uma indenização com relação ao pai ou à mãe que abandona afetivamente, que eu sou totalmente favorável. Eu acho que pai que botou filho no mundo ganha uma série de obrigações. Ah, eu não estou preparado. Ótimo, não tenha filho. É simples. É uma equação simples. Não está preparado para dar afeto? Não. Ótimo. Passe pelo mundo sem ter filhos. Porque hoje há essa possibilidade. A sociedade até cobra, mas não cobra mais como antigamente, que se exigia que todo mundo que casasse tivesse filho. Hoje tem casais, até porque a mulher está num local de destaque no mercado de trabalho e ela fica com medo de ter filho, que ela ganha uma licença maternidade e ela fica pensando, e quando eu voltar, meu trabalho está lá ou não está? Ou já vai estar sendo ocupado por outra pessoa? Então ela fala, eu não vou ter filho, droga nenhuma não. Aí os casais hoje estão optando pelo quê? Por um cachorrinho, né? Então quando o homem fica no ouvido da mulher, vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho, né? O que ela faz? Compra um filhote de cachorro e fala, tó, cuida como se filho fosse, não me encha a paciência, né? Aí dorme na cama dos dois, né? Ele leva para tosar, final de semana, nossa, como se fosse para ir para o parque, para Playland, no veterinário. Tosa, põe gravatinha, põe coisinha, você tem que ver como fica bonitinho o bichinho, né? Olha, excelente. Aí quando faz aniversário, fazem festa, chamam os amigos, né? Quando faz aniversário, ganha gargantilha de ouro, cachorrinho, né? Quando o cachorrinho está estressado, manda pro ofurô. Hoje tem spa que cuida de cachorro, né? O mundo está ficando meio maluco, não sei se vocês vão concordar comigo. Na minha época o cachorro dormia na casinha de madeira toda estrupiada, no quintal, passando um frio desgraçado. E hoje? Hoje ele dorme na cama do dono, e se o dono virar, ele dá uma rosnada, e o dono vai para a caminha. É assim que funciona, né? Eu não sou contra animais, pelo amor de Deus, mas eu acho que está tendo um certo exagero aí, né? Porque a Sociedade Protetora dos Animais, quando alguém maltrata um animal, nossa, é passeata na Paulista. Agora, quando tem um crime, como já teve com vários aí, até de advogados, já conheço advogada que perdeu o filho por conta de um relógio na porta de casa, aí o pessoal falou, coitada, perdeu o filho. E o cachorro chutou, nossa, cadeia no cara. Chutou o cachorro, é prisão perpétua. Tudo bem, vamos falar dos animais? Vamos, mas pera um pouquinho. E os valores, né? Se chutar cachorro é prisão perpétua, matar alguém é cortar a cabeça, é decapitar. Né? Nós temos que ter o quê? Os valores certos, né? Ou se matar alguém é normal, chuta o cachorro, também é normal, né? Só temos que entender que existem certos valores dentro da nossa sociedade, isso tem que ser valorizado também, né? E é esse o ponto que eu acho que é crucial da história. Bom, mas eu estava dizendo do cachorro pelo seguinte sentido, porque as pessoas hoje estão optando por ter cachorrinho para não ter filho. Legal. Eu não condeno. Antigamente se falava, né? Eu condeno, não teve filho, você é isso, você é aquilo. O pessoal apontava, né? Eu lembro que logo quando eu casei, uma pressão desgraçada para casar. Quando eu casei, falei, ufa, me livrei. Ninguém mais vai encher minha paciência. No dia seguinte, da volta da lua de mel, telefonema. E o filho, já encomendou? Não encomendou ainda? Como? Isso é um absurdo, né? Tem que encomendar o filho. Hoje as pessoas estão optando por não ter mais filhos. Então, o abandono afetivo é simples. Não tem condição de dar afeto? Não tenha filho. Bom, vou voltar para a situação do Madeira. A moça que foi abandonada afetivamente, ao invés de ingressar numa vara civil para cobrar uma indenização, sabe o que ela fez? Ingressou na vara de registros públicos para pedir para o juiz
retirar o sobrenome paterno do nome dela por conta do abandono afetivo. Olha que interessante. Ao invés de querer dinheiro, a moça queria que o pai que lhe abandonou não desse mais o nome a ela, já que para ela era difícil ter que assinar o sobrenome de um pai que nunca foi pai na vida dela. E qual foi a decisão? Autorizado. Tchau, sobrenome do pai. E aí me pergunto eu, será que isso não é um indício de uma renúncia à parentalidade? Será que o próximo passo não é discutir isso? Não é dizer, olha, se eu fui abandonado afetivamente, arranca meu pai daí, não quero mais. O pai não poderia fazer isso, vou deixar bem claro. Agora o filho, de repente, por que não? Né? Eu acho que seria um direito dele de poder dizer, por que eu vou ter que ficar com meu pai, figurativamente aqui, para eu morrer amanhã, e aí ele volta só por conta da herança. Bota um terninho e fala, vamos inventariar o patrimônio do meu filho, que ele não tem descendente, eu sou ascendente e quero a herança. Ou ele é casado, não tem descendente, eu quero concorrer com o cônjuge. Então, na verdade, eu acho que isso vai ter que ser repensado dentro da nossa sociedade. Bom, todos esses problemas relacionados a essa parentalidade afetiva trazem, então, essa discussão. Ação de alimentos. Pode existir num alimento afetivo? Pode. Se tiver uma ação declaratória que reconheça a existência da parentalidade e que determine que isso vá para o registro civil, porque eu fiquei questionando aqui o seguinte, será que a juíza não teria o dever de ofício de mandar expedir um mandado de averbação nessa ação de alimentos para o registro civil para se constituir a parentalidade lá? Aí meus amigos processualistas começam a levantar a mão e falar, e o ultrapetita, e o citrapetita, e o petita não sei das quantas, e eu quero que o petita morra, porque eu não sou processualista. Meu negócio é o direito material. Eu quero saber como é que fica essa história dessa parentalidade reconhecida de uma forma, desculpa o termo chulo, meia boca. Está no processo, mas não está no registro civil. Então eu não quero saber se a ação é declaratória, investigatória, adoção ou de alimentos. O que a juíza fez na ação de alimentos? Não ficou discutindo parentalidade? Não foi essa a discussão estabelecida na decisão? A maior parte das folhas da sentença não estava adstrita a esse caso? Então qual o problema de mandar expedir um ofício para o registro civil para poder constituir essa parentalidade? Porque eu acho que o juiz tinha essa obrigação. Você quer um efeito da parentalidade? Quero. Então pergunta do juiz para a parte. Mas você quer teu pai mesmo? Porque se a tua inicial não tem o pedido para se estabelecer essa parentalidade no registro civil, ou pede ou eu julgo inepta. E não vai ter ação sem esse pedido. Não vai dar para dar sequência se não existir essa vontade, se não existir esse desejo, para acabar com a demanda oportunista e demanda exclusivamente, né, conflito patrimonial. Porque, gente, tem tanto caso bonito nisso aqui. Eu comecei com os piores, para depois terminar com os melhores. Eu acho que a notícia ruim, né, Cabezão, tem que sempre ser a primeira a ser dada e vamos deixar as notícias boas para frente, né? Eu acho que, entrando na multiparentalidade agora, vocês poderiam me perguntar assim, professor, existe decisões judiciais sobre multiparentalidade no Brasil? Em quase todos os TJs do país tem uma pelo menos. Aliás, se você quiser saber, tem no TJ de São Paulo. Tem no TJ de São Paulo, tem no TJ do Rio de Janeiro, tem no TJ do Rio Grande do Sul, tem no TJ do Paraná, tem no TJ de Rondônia, que foi o primeiro, tem em Pernambuco, tem no Ceará, em quase todos os tribunais de justiça do país, tem pelo menos uma decisão sobre multiparentalidade. Só que o interessante é que a multiparentalidade que está sendo desenhada no judiciário, para mim é a multiparentalidade verdadeira. Todos esses casos... Ah, esqueci de falar do Amazonas, desculpa. Tem um juiz amigo meu lá do Amazonas que me mandou recentemente, eu fui lá palestrar, na verdade ele me entregou até pessoalmente a decisão. Amazonas também tem um caso de multiparentalidade. Todos esses casos, todos que eu citei, têm um ponto convergente comum. Qual é o ponto comum? Em todos os casos, a multiparentalidade foi pedido, primeiro, com criança, não com idoso ou com pessoa já adulta, criança,
e havia um consenso entre todos. Ou seja, pai afetivo reconhecia que existia mesmo de fato um pai um pai afetivo, reconhecia que o pai biológico exercia a sua função parental, e o pai biológico reconhecia que o filho dele também tinha um pai afetivo que gostava dele, que a criança também gostava do afetivo. E que a ideia seria de inclusão, e as pessoas não pediram isso diretamente por conta de receio do judiciário não dar. Olha o problema. E aí começou uma briga em alguns processos, e lendo as decisões a gente vai percebendo isso, uma briga besta. O pai biológico dizia, não, eu tenho que ficar. O pai afetivo dizia, não, eu tenho que entrar. Mas nenhum dizia, arranca o outro. Era só assim. Eu tenho que entrar por causa disso, 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 outro. Eu não posso sair por conta disso, disso, disso. Aí teve um caso em Pernambuco que eu achei sensacional. O MP mandou convocar uma audiência e o representante do MP... Nós temos sempre a ideia que o MP é para fundar o processo, não é verdade? Né? O MP me manda convocar audiência e no meio da audiência liga para os dois e diz o seguinte, escuta, eu estou percebendo que a briga de vocês não é para excluir ninguém. E se ficasse todo mundo? Aí eu acredito, lendo a decisão, né, que acho que um olhou para o outro e falou, e pode? Ele falou, pode. Aí ele falou, então é isso que a gente quer. Porque de fato eu acho que ele tem que ficar. E o outro falou, é verdade, de fato eu acho que ele tem que entrar. Então a hora que o outro tinha a segurança de dizer, eu não me incomodo que ele entre desde que eu fique, e o outro, eu quero entrar, mas também não acho certo o outro sair, aí que a coisa se apaziguou. E de lá para cá, todos os casos começaram a vir por consensualidade entre as pessoas. Aí eu vou ser honesto com vocês. É essa multiparentalidade que eu acredito. Sabe por quê? Primeiro, porque há um reconhecimento de todos que ela existe. E segundo, porque ela está sendo constituída numa tenra idade, com uma chance violenta de convivência de muita coisa boa e ruim entre todos os envolvidos. Aí agora, nesse momento da minha fala, você perguntar, professor, é a favor da dupla herança? Agora eu sou. Agora eu sou. Para o caso H estéreo eu não sou. Mas para esse caso, que a multiparentalidade é reconhecida lá atrás, e existe uma enorme convivência entre as pessoas, e aí depois ocorre falecimentos lá na frente, poxa, pode vir 2, 3, 4, 50 heranças. Aí não tem problema. Porque aqui a finalidade parental, o princípio do direito de família, ela foi observada. Então aqui sim, eu acho que daria para ter mais de uma herança. Então veja, para poder responder se vamos ter ou não vamos ter 2 heranças, temos que ter premissas, porque tem caso que sim, tem caso que não. E tudo isso passa do quê? Da parentalidade afetiva. Vocês conseguem compreender melhor a minha ideia de que para poder falar de multiparentalidade tem que fechar o gargalo da parentalidade afetiva, para não ter que ficar colocando qualquer hipótese como sendo uma hipótese dentro de um instituto tão belo, tão bonito e tão bacana como esse chamado parentalidade socioafetiva? Porque, na verdade, me parece que um dos efeitos da parentalidade socioafetiva vai ser a permissão da coexistência entre a parentalidade biológica e a parentalidade afetiva. Isso chamaria multiparentalidade. Aí alguém me perguntaria, mas e o registro civil está preparado para isso? Tá, porque eu falei tanto do registro civil, né? Então deixa eu falar 2 coisas importantes sobre o registro civil. A primeira é que recentemente o CNJ, ele padronizou as certidões expedidas pelo registro civil, que são as certidões de nascimento, casamento e óbito. Como todo mundo aqui advoga, você já deve ter sido surpreendido de fazer um inventário, por exemplo, pegar várias certidões de nascimento, casamento e óbito, e cada um ser de um jeito. Uma é azul, uma é rosa, uma é branca, uma é amarela, uma é pequenininha, outra é grande, né? Uma zona desgraçada. Acabou. Acabou. Provimento do CNJ é certidão de nascimento, casamento e óbito tem que ser igual no país inteiro. E aí no IBDFAN nós conseguimos uma luta lá com o CNJ, que acabou ocorrendo a aprovação, que essas certidões não trouxesse mais o nome pai, 2 pontos e uma linha, e mãe, 2 pontos, uma linha. Veja que na questão da homoafetividade,
já existia esse problema. Eu me recordo que as pessoas eram contra homossexuais adotarem por conta do registro civil. Em vez de falar assim, olha, eu sou preconceituoso e não quero que o homossexual adote, eles falavam assim, olha, não tem nem problema se você vê que pena, né? O registro civil não deixa. Ah, não deixa? Mas por quê? Porque lá na certidão tem pai e mãe. Aí você vai enfiar 2 homens aonde? Você vai enfiar 2 mulheres aonde? Né? Então, essa barreira de um papel impedindo uma possibilidade de adoção. E não se esqueçam que nós já temos no Brasil, regulamentado pelo próprio CNJ, por meio de uma resolução, a 145, o casamento homoafetivo. E aí, nesse caso, o que acontece? Projetos parentais. Então, em vez de adotar, vai lá para a medicina, gasta o estufo, para fazer aquele projeto Amarílis que vocês viram na novela passada. Né? Vocês viram lá o Carneirinho com o Heron fazendo um projeto parental, né? Que a Amarílis ia participar de barriga solidária da história, que é a tal da gravidez e substituição. Lembram disso? Então, veja, em razão de uma impossibilidade de adoção, né? Se fazia um projeto parental, se estabelecendo aí inúmeras discussões com relação a essa filiação, como é que isso ia ser caracterizado, haja vista que na maternidade, né, socioafetiva, o que ia ter de discussão? Que uma das mulheres, né, que deu a barriga já tinha um afeto pela criança, queria entrar no registro civil. Só que pela aquela presunção do mater semper certa est, quem é a mãe que vai para o registro civil? A que sai na DNV. Quem é a mãe que sai na DNV? A que pariu. Mas se você fizer um exame de DNA, dá que ela é filha da outra, porque o material genético foi de outra. Uma contribui com o material genético geralmente, a outra com a barriga, né? E aí depois a ação judicial para quê? Para tentar resolver a situação. E a situação é de exclusão ou de inclusão? E aí vem a parentalidade afetiva de novo para dizer, põe as duas. Ah, então isso é a multiparentalidade? Não. Multiparentalidade não é ter 2 homens ou ter 2 mulheres no assento do nascimento. Multiparentalidade é ter 3 para cima. Isso é multiparentalidade. Nós poderíamos falar numa biparentalidade só com mulheres, numa biparentalidade só com homens, né, na questão da homoafetividade. Mas o que eu estou falando aqui é de multiparentalidade, é de ter 3 pessoas, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem. Aí quando eu falo isso, já porque já me falaram em palestra, nossa professor, o senhor está defendendo então a união poliafetiva, já viraram do avesso o tema, né? Porque a Tabelian, daqui do estado de São Paulo, né, a Cláudia, fez uma escritura de união poliafetiva, que tem gente que concorda e tem gente que taca a pedra nela, dizendo que é um absurdo dar o rótulo de família para uma união, né, com 1 homem e 4 mulheres, por exemplo, dizendo que aquilo é família. Eu confesso que também tenho dificuldade para reconhecer isso, porque quando a gente vai ficando velho, a coisa vai piorando para a gente continuar sendo, né, liberal. E às vezes a gente envelhece numa velocidade, né, mais rápido do que a própria sociedade, e a sociedade vai evoluindo e você não acompanha, né, certas evoluções que vão acontecendo. Confesso que tenho algumas restrições com relação a isso, mas isso seria tema para uma outra palestra. Agora, vou ser honesto com você. Se num relacionamento desse surge um filho, eu não vejo problema nenhum de se ter uma multiparentalidade. Porque uma situação é a questão da relação matrimonial, outra questão é a relação do filho. Porque senão nós vamos voltar numa discussão tão antiga, que era desprezar filho, por exemplo, que era fruto de relacionamento extraconjugal. Por muito tempo no Brasil, filho de relacionamento extraconjugal era um nada. Ele andava aqui e ninguém fingia que não estava nem passando ninguém. Sentava do lado e falava, nossa, é um fantasma, é o Gasparzinho que está aqui. Por quê? Porque o filho ou era legítimo de uma relação legalmente constituída ou era um nada jurídico. Nada. Né? Agora, se eu for estabelecer algum tipo de discriminação para esse filho, nós vamos, na verdade, estabelecer um retrocesso. Eu acho que o filho não tem culpa do relacionamento. Se está certo ou se está errado, o problema é da galera que está no relacionamento. Vamos tacar pedra nele se for o caso, vamos aplaudir se for o caso, mas filho é filho, acabou, não vamos prejudicar. Se todo mundo ali tem uma relação afetiva, pronto. Não significa que estabelecer uma multiparentalidade num caso desse seja aplaudir e colocar uma bandeira, eu, coração, poliafetividade. Não é isso, né? Eu acho que a ideia é resguardar o interesse da criança. Até porque nós temos um princípio muito importante que vem do direito alienígena, que é o princípio do melhor interesse da criança. Então nós temos que pensar numa situação dessa sempre na criança e não nas pessoas que convivem dentro desse relacionamento poliafetivo. E o outro ponto importante que eu queria falar do registro civil
é que já existem estados no Brasil que autorizam o reconhecimento de parentalidade afetiva diretamente no cartório, sem a necessidade de ação judicial. E eu digo isso com alegria, porque eu estava no congresso do IBDFAN o ano passado, palestrando lá no Congresso Nacional, em Araxá, e falando sobre isso, um grande amigo, desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco, Jones Figueiredo Alves, que estava na corregedoria dos cartórios, naquele exato ano, faltava um mês para terminar o mandato dele, ia terminar no final de 2013, depois que ele me ouviu, ele falou, olha, eu gostei e vou te dar uma ideia. Isso tem que ser feito diretamente no cartório. Falei, como? Nós vamos fazer um provimento em Pernambuco para colocar isso diretamente no cartório sem autorização judicial. E aí a gente começou com uma caneta, um papel horroroso de pão lá, rascunhar, falar, etc. tal. E aí pensamos o seguinte, se na parentalidade só tem a mãe e no pai não tem nada, tem um buraco ali dentro, por que não permitir que essa parentalidade socioafetiva venha sem ação judicial, diretamente no cartório, se, sendo maior, o filho vai lá e chancela e diz que sim. Ou, sendo menor, a mãe chancele e reconheça que isso ocorra. Veja que o provimento de Pernambuco, ele não entra na bola dividida da existência de um pai ali, para arrancar o sujeito de lá, porque isso teria que ter uma discussão judicial, não dá para fugir. Agora, a questão é o buraco. É o que o professor Luiz Edson Fachin chamava de filho das estrelas. Ele tem um artigo belíssimo chamado Filho das Estrelas, porque o registro civil tinha um péssimo hábito, quando a certidão de nascimento tinha pai, 2 pontos, mãe, 2 pontos, né, de colocar o nome da mãe, e quando não tinha pai, ele pegava o asterisco do número 8 e o ponto e fazia igual Engenheiros do Havaí, né, ratatatá, para encher aquela linha com essas estrelinhas. Aí, óbvio, que se eu mostrar um documento aqui para vocês e falar, dá uma lida do que está escrito aqui, o que você vai falar para mim? Não estou enxergando. Mas se eu colocasse aquela certidão aqui, você ia falar assim para mim, professor, isso é uma certidão, porque eu estou vendo o brasão da República, eu não sei de quem é, eu não sei a idade, eu não sei nada, porque eu não estou conseguindo enxergar, mas uma coisa é certa, essa pessoa pai não tem. Então aquilo era uma marca tão forte, né, que ele se sentiu incomodado com aquilo e escreveu esse artigo, né, que agora, com a questão da padronização das certidões, o que acontece? Nós temos um quadradinho que vem escrito assim, ó, filiação, 2 pontos. Então, nesse quadradinho cabe um homem, ou uma mulher, ou um homem e uma mulher, ou 2 homens, ou 2 mulheres, ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, ou qualquer coisa que atenda o princípio do melhor interesse da criança e que seja interessante, né, se retratar como sendo algo verídico para aquela situação jurídica. Então essa mudança do registro civil foi salutar para se ter a adoção homoafetiva, projetos parentais homoafetivos e para ter também a multiparentalidade. Então o registro civil está preparado para isso? Tá. E esse provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi já reproduzido no Ceará e no Maranhão. Então já existem 3 estados que têm provimento à Corregedoria Geral de Justiça do TJ, determinando que é possível, nesses casos que eu coloquei, inexistência de paternidade constituída, né, se sendo maior, tem que a criança, o maior concordar, sendo menor, sendo criança, tem que a mãe anuir, daria para fazer isso sem ação judicial. E essas questões estão surgindo por conta de uma luta muito grande dos registradores de pessoas naturais contra o subregistro. Eu não sei se vocês sabem, mas todo registrador civil tem uma obrigação de 3 em 3 meses informar a quantidade de nascimentos que ocorrem no país para o IBGE, inclusive quantidade de óbitos que existe também, para fins de estatística. E essa informação não vai uma informação solta do tipo X nascimentos e X óbitos. Não. X nascimentos com pai e mãe, X nascimentos só com pai, X nascimentos só com mãe, percebe? Então o IBGE tem como saber uma situação chamada subregistro. O que é o subregistro? É a pessoa que não tem o pai
né, dentro do seu assento de nascimento. Por conta disso, o CNJ instituiu um programa chamado Pai Presente, dentro de um provimento chamado Provimento 16, não sei se vocês tomaram conhecimento disso, que é possível se reconhecer paternidade em qualquer cartório de registro civil do país, independentemente do registro ter sido feito naquele cartório. Então, por exemplo, em São Paulo é possível ser no registro civil aqui do lado, para registrar a parentalidade, né, reconhecer uma paternidade de uma criança que foi registrada em Teresina, no Piauí, em Manaus, no Amazonas, tá? Ele toma toda a declaração por termo, monta um processo, e isso aqui depois, pumba, vai integralmente para quem? Para o registro civil da origem. Mas não se perde o quê? A pessoa. Então é uma luta para acabar com essa ideia do subregistro, para permitir, inclusive, que a pessoa possa fazer um reconhecimento voluntário, sem a necessidade de passar pelo crivo do judiciário, porque todos nós sabemos das dificuldades de conseguir se chegar ao judiciário, né? E, infelizmente, apesar de estarmos em 2014, existem muitas pessoas que têm dificuldade para chegar no judiciário, porque nós temos que pensar que o país é muito grande, com realidades distintas em cada região e com problemas específicos. A ponto de juiz no Amazonas, por exemplo, vira e mexe ter que pegar um barco para poder percorrer comunidades ribeirinhas para verificar se todas as crianças que estão correndo ali no meio do mato, se elas têm registro ou não. Pegar um registrador civil pelo colarinho, jogar dentro do barco e falar, vem cá, como é que é seu nome? Fulano, né? Você é filho de quem? Daquele, etc. Tal. Aí, a hora que o juiz começa a se cercar de certas verdades, já manda o registrador civil fazer o registro. Por quê? Porque se não acontecer isso, quando é que a pessoa vai ter acesso para pegar um barco, sei lá onde, para não sei o quê, para quando chegar lá, 8 dias depois, porque você sabe que Rio tem esse problema, depende da correnteza, né? Correnteza favorável é um tempo, correnteza contrária é outro tempo. Para quando chegar lá, acontecer o quê? Ah, estou sem sistema, volta amanhã. Né? Lembra daquela historinha que acontece com a gente fica ensandecido, né? Ah, hoje não dá, hoje é dia de atualização, não sei do que, né? E aí volta, como se a pessoa... Sabe quando a gente fica com ódio? Que a gente vai querer ver um processo e a pessoa às vezes fala, né? Ah, tá concluso, né? Procura 30 minutos, não acha, aí fala, tá concluso. Pô, mas agora que você veio falar que tá concluso, é porque você não achou, foi isso? Não, veja bem, né? Passa aqui amanhã que eu vou te dar o processo para você poder ver, né? Se o teu escritório é do lado do fórum, você passa amanhã, né? Se o teu escritório fica a quilômetros do fórum, já vai complicar, né? E para essas crianças, a realidade é, infelizmente, essa que nós vamos ter, né? Então, essas questões do subregistro estão sendo repensadas, né, para ver o que é que o Poder Judiciário pode fazer para eliminar esse tipo de situação, para eliminar esse ato ruim, que é a questão de uma pessoa não ter outras ali no registro de nascimento. E nesse projeto Pai Presente do Provimento 16, há até uma possibilidade de uma averiguação oficiosa, não sei se vocês lembram disso, né, que a Lei de Investigação de Paternidade veio normatizar, disso acontecer por uma denúncia do próprio registrador, porque a mulher compareceu no cartório, falou, etc., aquela coisa toda, para isso se tornar depois um processo judicial, porque a pessoa, tendo uma fragilidade econômica, dependeria de um impulso para poder chegar até o judiciário. Então, são todos esses os pontos que nos mostram que a nova realidade que nós teremos é exatamente essa, de utilizar o cartório para fomentar uma melhora de condições com relação a essa situação da parentalidade e pensar, por que não, em estender para o país inteiro a possibilidade de se reconhecer uma parentalidade afetiva no próprio cartório. Claro que a multiparentalidade ainda não vai dar, porque ela encontra até a resistência de algumas pessoas, que quando sai daquele modelo comum de família, né, um homem, uma mulher, uma criança, uma bola e um cachorro, né, já começa a ter dificuldade de aceitar. Como é que nós vamos ter dois, etc., enfim, né? Mas para a criança é bom, porque atualmente o que nós estamos vivenciando são muitas crianças sendo criadas por dois pais, né? Se a gente pensar aqui com a questão do divórcio, né, a mãe ficando com a guarda da criança, mesmo que seja compartilhada, porque a criança vai ter que morar com alguém, né, não dá para ter uma guarda alternada, mesmo sendo compartilhada, essa mãe se relacionando com outro homem, o que vai acontecer? A criança vai estabelecer um relacionamento com duas pessoas. E será que o pai biológico torce para quê? Para o pai, não vou falar pai, vamos falar para o padrasto tratar mal o seu filho? Tomara que ele trate mal meu filho, bata, né, agrida,
gere muito trauma na cabeça dele, para o meu filho ver que eu sou o melhor para ele. Será que uma pessoa pensaria dessa forma? Ou será que uma pessoa pensaria, inclusive, para que esse relacionamento, de repente, desse certo, né? Então, hoje, os novos modelos de arranjos parentais que nós estamos vendo, né, na nossa sociedade, eu acho que caminham para essa questão da multiparentalidade. Então, a multiparentalidade hoje é uma realidade, já existe em vários tribunais. Em São Paulo já há precedente também com relação a isso. E se vocês, então, perceberem que há alguma chance de entrar com uma ação relacionada a esse caso, podem fazê-la sem medo de ser feliz. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entende pela possibilidade do reconhecimento disso. Ah, mas qual é a ação que eu vou entrar? Uma ação declaratória seria o suficiente, tá? Uma ação declaratória de uma multiparentalidade ou de uma parentalidade afetiva com pedido de inclusão e não de exclusão, né? Argumentando tudo isso que nós falamos da coexistência dessas duas hipóteses de parentalidade, seria o suficiente para se obter êxito. Não haveria necessidade de uma outra ação ou de uma outra, né, discussão processual. Agora, não esqueçam, se for discutir parentalidade afetiva, né, não esqueçam de pedir isso para o registro civil, né? Porque nesse ponto eu acho que é fundamental. Então, se não tem um pai, vai ganhar um pai, e se já tem um pai, por que não coexistir todos esses pais, né, harmoniosamente na vida dessas pessoas, ok?